Chega de moleza, vamos trabalhar? Vamos estudar mais um pouquinho a palavra de Deus? Hoje nós vamos começar uma matéria que os alunos estão pedindo e é fundamental. Chama soteriologia, ou seja, doutrina da salvação. Doutrina da salvação. Essa é a mais importante. Se fosse escolher um tema da Bíblia, qual que é o tema mais importante da Bíblia? É este, é a nossa salvação. Tem muitas ciências, por exemplo, a engenharia ela é importante para a nossa vida, a medicina e tantas ciências auxiliares são importantes para a nossa vida, mas para a nossa vida temporal, para a nossa vida material. Estas ciências, engenharia, medicina, administração, enfim, biologia, enfim, todas essas ciências, elas são boas, elas nos ajudam na vida material, mas não resolvem o nosso problema espiritual. Você sabia disso? O único livro que resolve de fato, com precisão, com exatidão, a nossa questão espiritual é a Bíblia. E o tema mais importante da Bíblia é a salvação. Se fôssemos escolher um versículo da Bíblia, falar qual é o versículo mais importante da Bíblia? São milhares de versículos, mas só pode escolher um. Então deve escolher, com certeza, é João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto, aliás, a maioria dos evangélicos decora esse texto, e com razão, faz muito bem, porque ele é o mais importante da Bíblia. Até quem não sabe ler e escrever, tem de cor esse texto na cabeça, tá bom? E é esse assunto que nós vamos tratar. Na aula do dia anterior, nós estamos tratando doutrina do pecado, e agora a salvação. Olha como uma coisa se encaixa na outra. Vamos lá? Então eu vou pedir para a nossa editora, a nossa produção, colocar na tela o versículo que está em Hebreus 12:2. Hebreus 12:2, olha aí na tela. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que interessante, a destra do trono de Deus. Suportou, quer dizer, morreu na cruz. Mas por que ele morreu na cruz? Olha aí a doutrina da salvação, né? A mais importante. É isso que nós vamos estudar nessa matéria. É isso que nós vamos estudar. Será que ele morreu à toa, em vão? Não, em hipótese alguma. Nós vamos estudar nessa matéria o porquê deste fato. Continuando, em Hebreus 10:1, olha aí na tela, vou pedir para a produção colocar Hebreus 10:1. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, quando nós começamos a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente o livro de Levítico, onde nós vemos a questão da lei, dos sacrifícios, o que o texto está falando? Todos aqueles sacrifícios eram apenas uma sombra do verdadeiro sacrifício que iria acontecer. E qual é o verdadeiro sacrifício? Qual foi o verdadeiro sacrifício? O realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que nós cristãos ensinamos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra da doutrina do pecado? A marteologia que nós estamos aprendendo? Então, o único que consegue tirar o pecado do homem é o sangue de Jesus. A morte de Jesus na cruz
do Calvário. Por isso que nós somos salvos. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Não, em hipótese alguma. Não. Nós somos salvos pela morte, pelo sacrifício de Jesus, né? Que Deus gratuitamente nos deu. Olha que interessante essa doutrina e que importante, que fundamental. Vamos ler mais um? Hebreus, no capítulo 1, verso 1. Em Hebreus 1:1, vou pedir para a produção colocar na tela, olha o que diz o texto. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Está vendo? Por Jesus Cristo. Então Deus se manifesta, Deus fala conosco por meio de Jesus Cristo. Esse é o ensinamento da igreja. É isso que nós devemos fazer. Está vendo por que a igreja prega o Evangelho? Porque aliás, a mensagem do bom pregador, é o Calvário. É isso que nós vamos aprender aqui. A mensagem da cruz. Para que você entenda a salvação, primeiro nós estamos estudando a questão do pecado, reconhecer que tem o vírus do pecado. E segundo, entender também que só Deus, por meio do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos revela, Ele que abre as nossas mentes para entender, para poder olhar para o Calvário, aquele fato que ocorreu lá em Judá, em Israel, fora dos muros de Jerusalém, aquele que foi crucificado, que morreu, Jesus Cristo, foi para nos livrar do pecado. Essa é a doutrina que nós estamos aprendendo. E dentro desta doutrina tem um ensinamento que nós chamamos teoria da vicariedade penal. Eu vou explicar, vou pedir para a produção colocar na tela a teoria da vicariedade penal. Talvez você não entenda, mas o que é vicariedade? Então você vai entender agora. Olha só, a vicariedade, olha aí entre parênteses, substituição penal, no sentido salvífico, explica-nos, conforme o pensamento dos reformadores e a prática do evangelismo, qual a razão crucial da morte de Cristo, fornecendo a compreensão de que essa morte se refere exclusivamente ao compromisso assumido por Jesus de todas as nossas penalidades. Olha que coisa maravilhosa! Ou seja, o que é essa vicariedade penal? É a substituição. Então vamos entender. Uma pessoa está condenada à morte. Então, uma pessoa está condenada à pena de morte porque cometeu delitos e a lei condenou esta pessoa à pena capital, pena de morte. E agora? Essa pessoa não tem como pagar o delito que cometeu. Por isso que está condenada à pena de morte. Mas daí vem alguém que se oferece para pagar a pena daquela pessoa, ou seja, morrer no lugar daquela pessoa. Então isso é a vicariedade, ou seja, a substituição penal. A pena daquela pessoa vai ser paga por uma outra pessoa. Olha que coisa interessante. É essa a teologia, a doutrina que nós ensinamos. Ou seja, todos pecaram. Se o salário do pecado é a morte, se a pessoa que pecar morre e todos pecaram, logo nós estamos todos condenados à morte. Não é a morte física simplesmente sair do corpo, não. É a morte eterna. E o que é a morte eterna? É ficar eternamente distante de Deus. Esta é a morte eterna. Porque pecou. E Deus não mente, Deus não é homem para que minta, Deus é perfeito, não há variação nele. Então Deus disse, a alma que pecar, esta morrerá.
O que Deus está falando? A pessoa que pecar, aí alma é traduzido por pessoa. A pessoa que pecar, esta morrerá. Ora, se todos pecaram, todos estão condenados à morte. Daí entra então a teoria, o ensinamento da vicariedade penal, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso aí para que fique bem entendida esta doutrina, mas não é agora não. Deixa eu chamar o intervalo. Quando eu voltar, eu volto novamente nesse assunto, tá bom? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Que matéria importante! Está gostando da matéria? Está aprendendo? Precisa aprender para evangelizar outras pessoas. Está vendo a importância do ensino da palavra de Deus? De repente você está servindo a Deus há um bom tempo, anda com a Bíblia, vai para a igreja com a Bíblia, ouve o pastor falar, mas não conhece essa doutrina. E ela é fundamental, ela é fundamental. É ela que nos dá segurança, ela que nos dá certeza da salvação. Tá bom? Então, anote se você tiver alguma dificuldade, peça o nosso material. Tudo que eu estou ensinando aqui, você vai encontrar aqui no módulo 4. São 5 módulos. Deixa eu pedir para vir nessa câmera aqui. Olha aqui, os módulos estão aqui, junto com os DVDs. São 5 módulos para o nosso curso e você vai receber aí na sua casa esse material. Vai ser uma bênção para você, para sua família. Você vai ensinar com clareza a doutrina da salvação. Olha que coisa importante, mas precisa do material. Não é gastar dinheiro. Eu vou ter que gastar o dinheiro. Não, é investir na obra de Deus, investir no seu chamado, ser melhor treinado para fazer a obra do Senhor, tá bom? Depois você liga para a gente. Bom, vamos voltar na teoria da vicariedade penal. Então uma pessoa está condenada à morte, não tem como pagar, e vem uma outra para substituí-la, se oferece. Olha, eu quero pagar a pena desta pessoa, a condenação desta pessoa. Então vicariedade significa substituição. Então veja, nós pecamos. A Bíblia diz, Romanos, eu li 13:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora, como resolver essa questão? Então Deus, no seu infinito amor, aí entra João 3,16. Tá vendo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu filho unigênito, ou seja, o único da mesma espécie. O único. Porque as pessoas dizem assim, nós somos todos filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus. Bobagem, isso é uma mentira, não é verdade. Nós somos criaturas de Deus. Esse é o ponto. Nós somos criaturas de Deus. Deus só tem um filho, só um, legítimo, da mesma espécie, do mesmo gênero, da mesma substância. Só tem um, Jesus Cristo. Olha que interessante. E Jesus Cristo, ele, uma pessoa da Santíssima Trindade, porque nós cremos em um único Deus. Nós vamos estudar a Santíssima Trindade. E nós vamos ver que existem 3 pessoas na Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Foi o Pai? Não. Foi o Espírito Santo? Não. Foi Jesus. Foi o Filho que morreu. Portanto, se Jesus é Deus, o próprio Deus substituiu, pagou o preço da nossa salvação, carregou os nossos pecados. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que essa expressão? Porque no Antigo Testamento, se você estudar o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levíticos, o pecador levava lá para o sacerdote um cordeiro. O que é um cordeiro? É um carneirinho novinho.
O cordeiro é um carneirinho novinho, sem mancha, sem defeito. Então ele levava aquele cordeirinho, colocava a mão no cordeirinho e o sacerdote então cortava ali o pescoço do cordeirinho para sair o sangue, derramar o sangue daquele cordeirinho. E a pessoa, uma cena triste, terrível. Ele via aquele animal, o que aquele animal, que culpa aquele animal tinha? Mas era como se fosse uma substituição. Quem deveria morrer era o pecador. Mas ali era a sombra do plano que Deus tinha preparado para nos salvar. Então, quem deveria ser condenado e ir para a morte? Nós, eu, você que está me assistindo, entenda isso. Entenda isso. A senhora que está me assistindo, o senhor, o moço, a moça, analise, faça um exame na sua vida. Você vai ver que nós somos pecadores. Então nós estávamos condenados. Mas Deus fez então o quê? A substituição. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte aqui é ficar eternamente longe de Deus, distante de Deus, eternamente. É a condenação eterna, por isso que chama condenação eterna. Mas, como Deus nos ama de tal maneira, e para não ferir a sua santidade, porque Deus é santo, é perfeito, Ele não falou que se pecar morre? Ele não falou? Ele não pode fazer de outra forma. E Ele é justo também. A pessoa pratica uma injustiça, vai colher, vai ser condenada. Porque Deus é justo. Deus é justo. Então o que acontece? Para não ferir a sua santidade, nem a sua justiça, Ele mesmo pagou o preço, substituiu a nossa condenação. Por isso que Deus amou o mundo. Deus amou de tal maneira que deu o seu unigênito, o único da mesma espécie, o único da mesma substância, Jesus Cristo. Está vendo? Que morreu por nós. Então ali na cruz do Calvário, ele cravou ali na cruz os nossos pecados. Foi uma morte terrível, uma coisa terrível. Ele sentiu sobre ele todo o pecado da humanidade, sobre Jesus Cristo. Então agora, nós, pela fé, o que eu estou falando aqui é pela fé. É loucura para o homem comum, para o homem que não entende as coisas espirituais, isso que eu estou falando é loucura. Mas para você que está sentindo nesse momento a presença do Espírito Santo, aliás, só entende o que eu estou falando quem tem o Espírito Santo. Está vendo a importância do Espírito Santo? É Ele que nos revela. Então um dia você, pela revelação do Espírito Santo, você foi impactado pela palavra de Deus. E seus olhos espirituais, né, saiu aquela sua cegueira espiritual e você começou a entender. Primeiro, entender que é pecador, que pecou. Ora, se pecou, está condenado. Mas alguém substituiu a sua morte, a sua condenação eterna. E quem? O próprio Deus, porque Jesus é Deus. Mas quem morreu na cruz não foi o Pai, nem o Espírito Santo, foi Jesus, o Filho. Então o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo, isso é mistério, é o único que foi gerado de forma diferente, né? Pelo Espírito Santo, né? Ele foi gerado no ventre de Maria, nasceu 100% homem, sem deixar de ser Deus. Olha que doutrina profunda. Então Jesus tem duas diferenças, de todo o resto da humanidade. Ele nasceu sem pecado, foi tentado em tudo. Outro dia um aluno me perguntou, mas nessa área Jesus foi tentado, naquela outra área que você pode até imaginar aí, Jesus não, a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo,
Tudo é tudo. É o que você quiser imaginar. Foi tentado em tudo, mas não pecou. Mas não pecou. Então veja, sem pecado, tentado em tudo e não pecou. E deu sua vida para me salvar, para te salvar, para salvar todos. Todos quem? Os que nele crê. Precisa crer nisso. É pela fé. É pela fé. Então, quando eu creio nisso, eu sou salvo. Sou salvo. Salvo pela graça. Não vem de nós isso aí. Para que ninguém se glorie. Olha, eu consegui me salvar. Eu consegui resolver o problema. Não, não. Deus é que resolveu o problema da sua, da minha, da nossa salvação. Por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, agora sim, reconhecendo isso, que é pecador, e aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos salvos e adotados por Deus. Então passa a ser filho de Deus. Mas não somos da mesma espécie, da mesma substância. Mas nós somos filhos de Deus por adoção. Olha que interessante, temos os mesmos direitos, porque nós fomos adotados por Deus. Mas por que Deus nos adotou? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Mas por que Ele nos ama? Aí eu não sei. Por que Deus nos ama tanto assim? Não tem explicação teológica. A explicação é que Ele nos ama. Agora por quê? Aí eu não sei, tá bom? Deixa eu chamar o intervalo. Não sai daí não. Tem mais aula ainda hoje, tá bom? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, que aula profunda. Olha, indica essa aula. Eu tenho colocado as aulas no meu canal no YouTube. Eu vejo essa produção coloca aí Antônio Fonseca, PR de pastor, Antônio Fonseca. Você entra lá no YouTube, digita aí no seu celular ou pelo teu tablet, o teu computador, que as aulas estão todas lá. Perdeu a aula, não fica triste. Agora indica para os seus amigos, o pessoal fica o dia inteiro aí no WhatsApp. Onde você vai no restaurante, as pessoas estão no WhatsApp, você está no metrô, está no WhatsApp, está no aeroporto, está no WhatsApp, todo mundo, a criançada. Então use, meu Deus, o WhatsApp, essa ferramenta poderosa para divulgar esse trabalho, para que as pessoas acessem e aprendam esta doutrina, a doutrina da salvação, tá bom? Vamos pedir para a produção colocar mais um slide. Por favor, produção, slide de Isaías 53:5. Olha o que diz o texto para fechar a questão da substituição, da vicariedade. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo? O castigo que nós merecíamos, caiu tudo sobre ele, sobre Jesus na cruz do Calvário. Então nós somos, as nossas iniquidades, tudo caiu sobre ele. Então nós somos sarados. Então agora a gente anda feliz, glorificando o nome do Senhor. Não importa a luta que você esteja passando, não importa. Se de repente a pessoa está me assistindo lá no hospital, está lá no hospital, mas está feliz, porque sente a salvação na vida. Fala, ainda que eu deixe esse corpo, né? Chegou meu dia de ser desculpa, mas eu tenho certeza que eu sou salva, que eu sou salvo. Por quê? Por quê? Porque crê pela fé que Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades, ok? Bom, agora dentro desse contexto da salvação, nós na teologia e dividimos para ficar bem didático o assunto, depois que os homens piedosos, os estudantes foram estudar com profundidade essa doutrina vital do cristianismo, que é a salvação, que a salvação ela é dividida em 3 partes. Olha que legal, que interessante. A salvação ela é dividida em 3 partes. Você sabe quais são as 3 partes da salvação? Anota aí. As 3 partes da salvação, nós vamos trabalhar com as 3. A
justificação, a regeneração e a santificação. Dentro da salvação, nós encontramos esses três elementos. Se faltar um elemento, não é salvação. Você sabia disso? Se faltar um desses três elementos, não é salvação. E quais são os três elementos da salvação? Presta atenção, decore se possível. Justificação, regeneração e santificação. Estas são as três partes da salvação. Então, para ser salvo, precisa necessariamente desses três elementos. Então, vamos trabalhar com o primeiro, justificação. Então, nós lemos aqui João 3,16, mas vamos ver agora João 3,18. Eu vou pedir para que a produção coloque na tela João 3,18. Agora é a questão da justificação. Diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É crer, precisa ter fé. Precisa ter fé. Ah, mas pastor Antônio, eu não tenho fé, eu não sei o que acontece, minha fé, eu preciso aumentar minha fé. Como que eu aumento minha fé? Assistindo o programa Defesa da Fé. Por exemplo, um dos elementos que vai te ajudar a aumentar a fé. Mas é só isso? Não, lendo a palavra de Deus. Você lendo a Bíblia todo dia, 15 minutos, eu já ensinei aqui, você estará aumentando a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você não está me escutando, nós não estamos estudando a palavra de Deus, então com certeza a sua fé está aumentando. Eu encontro com pessoas na rua, falam: pastor Antônio, eu comecei a assistir o programa Defesa da Fé, eu tinha muitas dúvidas e a minha fé estava sempre sendo abalada por uma coisa, por outra. Por quê? Porque tinha fé firmada em homem, fé firmada em uma denominação, fé firmada em alguma coisa, mas não tinha, estava fora do alvo. Não tinha fé firmada na palavra de Deus. Quando a minha fé é firmada na palavra de Deus, então aí eu vou tendo segurança. Ela vai crescendo, vai aumentando, porque a fé vem pelo ouvir, pelo ler a palavra de Deus. Está vendo a importância de estudar? Em um ano, você estudando durante um ano, uma vez por semana com a gente no presencial ou à distância aí no conforto do seu lar, você vai ver como você vai crescer na fé, vai desenvolver os músculos espirituais, tá bom? Agora, se não crê, já é condenado. Ah, mas pastor Antônio, eu não consigo crer. Mas por quê? Porque não tem fé. Sem fé é impossível crer no que eu estou falando. Então vai examinando, que Deus, por meio do Espírito Santo, vai te revelando, vai te dando crescimento espiritual, discernimento espiritual, tá bom? Vamos para mais um texto. Eu vou pedir para pôr na tela Romanos 3, de 21 a 24. Olha o que diz o texto. Mas agora, por favor, produção, até esqueci, coloca esse texto de Romanos 3, 21 a 24. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Quer mais um texto? Quer mais um texto? Romanos 3, 26. Martinho Lutero, quando ele encontrou e leu Romanos, ele era um monge católico. Mas quando ele começou a ler Romanos, a fé dele foi aumentando e o texto que mais mexeu com ele foi: o justo viverá pela fé. Olha a justificação. Romanos 3, 26. Por favor, produção, diz assim: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Está vendo? Por isso que ele é autor
e consumador da nossa fé. Agora tem crente que coloca a fé no homem, coloca a fé em um homem, em um líder religioso, coloca a fé. Aí ele vê uma falha, aí ele fica fraco, ele fica triste, desanima, porque colocou a fé em lugar errado. Tem gente que coloca 100% da fé numa denominação. A verdade é essa. Aí ele vê uma falha na denominação, aí ele fica fraquinho, desanima. Ah, não vou mais ser crente não, porque, entendeu? Porque a fé foi depositada no lugar errado. Então, em quem nós devemos depositar a nossa fé? Em quem nos justifica. Ora, quem nos justifica? O que é justificação? Um exemplo, a pessoa está indo trabalhar e o metrô entra em greve. E ela depende do metrô para ir trabalhar. Mas o metrô entrou em greve. Então não tem como a pessoa chegar no trabalho. Então a empresa não pode punir essa pessoa, porque ela tem uma justificativa. Olha, vocês sabem que eu dependo daquele transporte para trabalhar, mas o transporte público entrou em greve, não teve como eu chegar no horário. Está justificado. Não é assim? Justificação. É isso que fala. Bom, eu sou pecador, é verdade. Então o diabo nos acusa diariamente. O diabo só sabe fazer isso. E os seus anjos, né? Estes seres caídos espirituais, então acusa. Acusa a pessoa de diversos pecados. E agora, como justificar? Eu não tenho como me justificar, porque realmente é verdade. Nós somos pecadores. Mas a nossa justificação está na vicariedade, na substituição. Realmente eu sou pecador, mas só que Jesus Cristo, Deus de Deus, unigênito do Pai, morreu na cruz do Calvário e me justificou. Ah, mas quanto Jesus cobrou para te justificar? Nada. É de graça. Pela graça sois salvos. Ah, mas então, por que aí o outro pode estar assistindo o programa? Não, então por que você ajuda então na igreja financeiramente? Não, porque eu sou salvo. E Deus me deu discernimento para entender que para que este programa, este ensino chegue aí na tua casa, presta atenção. Quem gosta de criticar, quem gosta de falar bobagem sem conhecimento de causa, eu não contribuo lá na minha igreja, eu não dizimo lá na minha igreja, eu não oferto na minha igreja para ser salvo. Não, eu já sou salvo. Eu dizimo, eu oferto, eu ajudo a manter o programa no ar, porque eu sou salvo. E eu quero que este veículo poderoso que é a televisão leve essa palavra para os lares de todo o Brasil. Então eu contribuo com alegria para que as pessoas possam também sentir o que eu estou sentindo, o gozo da salvação, para que aqueles que estão nas trevas possam vir para a luz. Tá bom?